Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Voz Terapia, esse podcast que é meu, é seu, é nosso, que visa trazer saúde mental, conhecimento por meio da troca. E, antes de mais nada, já te convido para você se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com o máximo de pessoas possível esse conteúdo. E antes de eu apresentar o nosso convidado que você já está vendo, já viu no título, já viu na thumb, já está curiosa para saber o que é esse assunto que a gente vai falar aqui. Eu quero fazer a propaganda, né, o anúncio. O podcast tem oferecimento da Zion Imports, da importadora de aparelhos e de produtos Apple, que traz o produto para você de forma mais barata, totalmente dentro da lei, tá? Fiquem tranquilos, porque muita gente fica com esse medo, né, de, como assim mais barato, né? Nota fiscal e tudo mais. Tem aparelhos novos e seminovos, fica ao seu critério, ao seu gosto. Então, se você tem interesse em ter um iPhone ou então algum aparelho Apple, eu te indico a Zion Imports. O Instagram deles é _Zion Imports. Fiquem à vontade para acessar lá, tá bom? E agora, apresentando o meu querido amigo Danilo Verzini. Por favor, se apresente. Quem é você na fila do pão? Quem é você aqui? Conta um pouquinho pra nós do que você vai falar. Perfeito. Fica à vontade. Me conta primeiro do seu lado pessoal, vai, pro pessoal conhecer um pouquinho. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, Davi, de mostrar um pouco do meu trabalho também, enfim, esse conhecimento que é a hipnoterapia. Legal. Bom, meu nome é Danilo Verzini, eu sou terapeuta, eu trabalho primordialmente com a hipnoterapia. E eu comecei aí no mundo terapêutico faz uns 10 anos, mais ou menos, né? E, bom, falando do meu lado pessoal, é um pouco complicado falar, mas... Você vai falar tudo, né? Ninguém precisa saber de toda a sua vida, é uma pinceladinha. Pô, eu sou um rapaz curioso, estudioso, gosto bastante de conhecimento, gosto de ajudar as pessoas, por isso que eu sou terapeuta. Nos meus tempos livres, gosto aí de surfar, de ir pra praia, tocar um violão, fazer legal. um som com o pessoal. Bacana, hein? Good vibes você então. Eu gosto, vai mais tranquila. Legal. E hoje em dia eu tô focado na terapia, no meu trabalho, no meu consultório. E é isso aí. Boa. Então me conta um pouquinho mais. Você falou que tem 10 anos já que você é hipnoterapeuta. Na realidade, há 10 anos eu comecei no mundo das terapias. Tá. Eu explicar um pouquinho, eu iniciei minha carreira profissional com comércio exterior. Uhum. Então, me formei em administração com ênfase em comércio exterior. Trabalhei 6 anos na área, só que eu vi que eu não estava aguentando mais. Já estava entrando num estado depressivo, assim, de ficar indo no escritório, pegar trânsito, enfim. E até que me deu estalo. Eu comecei a estudar algumas coisas em relação à parte espiritual, né? Estudos esotéricos, ocultismo. E eu comecei a me interessar. Aí eu me formei como reikiano, que é uma técnica de imposição de mãos, né? Que você passa energia para a pessoa. Antigamente eu tinha essa visão bem espiritualista, né? Uhum. E aí eu saí da minha empresa. Aí me formei em massoterapia, depois acupuntura e depois, por último, hipnoterapia. Eu sou hipnoterapeuta já faz quase 7 anos que eu trabalho com essa ferramenta que é fantástica. E hoje em dia eu estou muito feliz com o que eu faço, tenho excelentes resultados com o pessoal. E é incrível porque você vê casos de depressão profunda, ansiedade, transtorno do pânico, vícios, resolvendo em pouquíssimas sessões. Então é bem interessante isso. Legal, cara. E eu tô feliz. Então, vamos lá. Você é reikiano, acupunturista. Isso. Qual que foi o que você falou? Massoterapeuta. E hipnoterapeuta. E hipnoterapia. E hoje o meu foco é a hipnoterapia. Por mais que você manje de tudo, sim, você focou na hipnoterapia. Eu comecei com essas terapias e hoje o meu foco é a hipnoterapia, é a mente. E eu tô com uma abordagem com embasamento neurocientífico. Legal. Eu tô focado nisso, a mente humana mesmo. Bacana. Cara, e me conta aí, o que te chamou a atenção dentro da hipnoterapia? Porque você estava no reiki, depois acupuntura, massoterapia, e aí você foi para esse lado. Uhum. O que te chamou a atenção para que você deixasse um pouco de lado as outras especializações e, vou mergulhar aqui na hipnose? Perfeito. Cara, eu digo que assim, eu me apaixonei pela hipnose de entretenimento e casei com a hipnoterapia. O que me fascinou, que eu vi essas hipnose de rua, né? Que você via a pessoa colar a mão, trocar o nome. Eu tenho um colega, assim, eu não vou dizer amigo, porque ele foi fotógrafo do meu casamento, aí eu comecei a seguir ele. Uhum. E ele também tinha esse lado também de ser hipnoterapeuta, e ele ficava fazendo esse negócio na rua, brincadeiras, assim. Né, na Paulista. Eu ficava meio em choque, assim, cara. Tanto que talvez é um tabu, né? Então, pior a gente vai falar disso, Uhum. Mas eu achei, assim, não é estranho, mas é macabro o negócio ali, né? Você vê um negócio diferente, parece mágica, né? Que acontece negócio com as pessoas.
Mas é uma realidade. A pessoa chega num nível assim de atitude mental, de foco, atenção e imaginação, que ela consegue, cola a mão, ela consegue ver dragão assim passando, ver um ídolo na frente, ver o Michael Jackson. Você consegue até tomar um copo de água achando que é uma bebida alcoólica, por exemplo. Isso eu fiquei fascinado por essa hipnose de entretenimento. E cara, depois de um tempo fui estudando mais a fundo, fui passando por algumas escolas, né, algumas vertentes da hipnoterapia. Uhum. E aí fui largando a hipnose de entretenimento porque eu via que aquilo já ficou meio enjoativo, né? Eu ia bastante na Paulista. Não sei Você se já fazia? foi. Você fazia esse negócio aí? Sim, Ganhava eu ia. grana com isso? Não, de entretenimento era mais por diversão e pra prática, né? Porque eu acho que você vai criando uma autoridade, você vai criando, né, uma bagagem experiencial, poderia dizer assim. Isso. E eu acho que isso foi importante na época. Hoje em dia eu faço, assim, você vai numa festinha, num rolezinho assim com o pessoal, aí alguém fala, hipnotiza ele e tal. Fala, vamos fazer uns negócios. E aí eu faço com as pessoas de forma de brincadeira. Uhum. Mas a hipnoterapia, a terapia breve hipnose pra mim é fantástica. E aí Que eu fui legal, largando cara. essa parte de entretenimento e foquei na terapia mesmo. Então, realmente, se a pessoa se permitir, ela entra em hipnose, entra em transe. Isso. Tipo, assim, qualquer pessoa que se coloque numa atitude mental de foco, atenção, imaginação, tem a intenção de passar pelo processo, ela consegue ser hipnotizada. Uhum. Porque, na verdade, a hipnose é uma característica humana. Ela é uma habilidade da nossa mente. Sim. O grande problema da hipnose é o próprio nome, porque dá um nome mistificado. Você fala, nossa, hipnose, né? Parece que eu vou perder o controle, vou perder a consciência, ou vou E não dormir. é essa onda. E não tem nada a ver. O grande problema da hipnose é o próprio nome. Hipnose, a gente fica diariamente em estado de hipnose. Quando você tá, sei lá, rolando no Instagram ali, vendo os Reels ou vídeos, você às vezes passa meia hora, 1 hora e parece que faz 10 minutos que você ficou lá. Você estava em estado de hipnose. Quando você está assistindo um filme, você sabe que são atores, que aquilo não é uma realidade, você se envolve, você chora, dá risada. Então isso é um estado de hipnose também. Qualquer atitude mental que você se permite, se entrega com foco, atenção e imaginação, é um estado de hipnose. Então, isso, É uma habilidade da mente. a mente, ela já tem essa predisposição a Exato. entrar na hipnose. Exatamente. Qualquer pessoa que consiga seguir as instruções aí, já consegue entrar em estado de hipnose. Tanto que hipnose é um fato científico. Existem dezenas de milhares de estudos científicos provando a eficácia da hipnose, combinada à ansiedade, a tratamentos paliativos até mesmo, de câncer, entre outras questões. Então a hipnose está para todo mundo. Essa é a realidade. Certo. Você explicou um pouco sobre hipnose. Explica um pouco mais, porque o pessoal tem um entendimento um pouco errado, então não conhece a prática da hipnose. Você falou que hipnose, por exemplo, é você estar no Instagram, ou então fazendo alguma atividade de entretenimento, e quando você mal percebe, passou-se 1 hora, 2 ali no entretenimento. Uhum. É só isso a hipnose? Ou não? Não, na realidade assim, até que eu falei, meu foco é a terapia. Então, por exemplo, eu utilizo a hipnose apenas como meio para facilitar a comunicação com o subconsciente da pessoa. Subconsciente, popularmente falando, é a linguagem das emoções, né? Sim. A psicologia usa o inconsciente, mas são nomes diferentes apenas para demonstrar no caso, a função do cérebro de automatismo de memória implícita. Então, tudo que é de forma autômata está no subconsciente. Habilidades, hábitos, você escrever, sei lá, você aprender a andar de bicicleta, qualquer coisa que você faça de uma maneira hábil assim, é uma memória implícita. E aí estão as cargas emocionais também, né? Então, a gente vai usar a hipnose justamente para ter acesso a essa parte mais do subconsciente em si, apenas para estabelecer uma comunicação. E com isso, a terapia tende a ser muito mais assertiva, porque é como se a pessoa entrasse nessa introspecção, né? Ela para de ter essa associação para o mundo externo e associa para dentro de si, e ela consegue perceber as emoções. Então a hipnose vai potencializar as emoções da pessoa na terapia. Por isso que ela consegue ter uma eficácia, uma assertividade nos resultados em poucas sessões. Consegue entregar mais material para o terapeuta. Perfeito. É isso? Isso. Porque o que acontece? Agora falando da psicologia no rolê. Geralmente, sim, a psicologia por si só, ela acontece com a pessoa consciente, né? Com a pessoa ali, olhando olho no olho, acontecendo a terapia. E por ela estar consciente, ela não vai abrir a porta para o subconsciente e o inconsciente. Acontece? Acontece. Mas é muito mais difícil se comparado com o que você está dizendo na hipnoterapia. Onde a pessoa entra no estado de hipnose e consegue trazer algumas coisas.
Na terapia, como eu falei, isso acontece, mas não com tanta facilidade, então demanda muito mais esforço do próprio terapeuta, do próprio psicólogo e também do próprio paciente. Então, a hipnose, ela facilita isso, ela consegue chegar lá mais rápido. Teoricamente, sim. O que acontece? Esse que é a grande sacada, na realidade, quando a gente faz um processo de terapia breve de hipnose, a pessoa está totalmente consciente o tempo inteiro. Eu preciso da consciência porque ela vai seguir as minhas instruções. Se a pessoa não seguir as minhas instruções durante o processo, ela não vai entrar no estado de hipnose, ela não vai se permitir e a gente não vai ter acesso àquelas emoções mais suprimidas lá pelo subconsciente em si. Mas é apenas uma maneira de você trazer a atenção para dentro. A pessoa vai estar consciente, ela nunca vai perder a consciência. A pessoa acha que a pessoa fica viajando. Isso. É porque, infelizmente, é a ideia dos filmes, né? Que e gera essa era a próxima pergunta que eu ia te fazer. Tipo, é o que você mais vê, né? Tipo, Sim. nossa, a pessoa perde o controle, naquele filme Hypnotic, aí do Netflix também. Sim. Eu conheço, mas eu não assisti. Mas muita gente fala dele e aí começa a criar uma visão totalmente deturpada do que é a hipnose em si. Total. E é ruim, porque as pessoas não vão se entregar. Elas acabam ficando com medo. Tipo, nossa, como eu vou fazer um processo de hipnoterapia sendo que vai acontecer igual o filme? Eu vou perder o controle de tudo. Eu vou apagar, ou a pessoa tá fazendo alguma coisa e vem um gatilho e faz outra, né? Enfim, isso daí não acontece. Infelizmente é pra gerar conteúdo e sensacionalismo no filme, que é o que gera, né? Gera entretenimento. Né? Essa é a realidade. Mas não tem nada a ver. Hipnose é um fato muito tranquilo. Apenas de você utilizar, de você fechar os olhos, perceber o seu corpo dentro de você e estabilizar essa sensação já é um estado de hipnose. Sim. Né? Não existe algo místico ou mágico, é tranquilo. É porque assim, igual você falou, no seriado, filme, até desenho, né? Eu lembro dos desenhos que, Pica-pau, tipo, né? Pica-pau, você hipnotizava lá, o Pica-pau fazia o negócio, aí o olhinho da pessoa ficava todo um redemoinho, e ela fazia tudo o que você queria. Essa visão de hipnose, você me confirma que está errada. Tá errado, não tem nada a ver. Eles forçam. Hipnose, você só vai trazer atenção pra dentro. É isso. Sim. Não tem nada de místico. Até mesmo o transe, que muitas pessoas falam, é apenas uma resposta fisiológica da hipnose. Não precisa de transe para você entrar na hipnose, porque quando a gente fala transe, as pessoas veem algo como místico, né? Mas não, é apenas um estado que você tá lá, se permitindo, se entregando para resolver um conflito dentro de você. Sim, mas eu acho que é místico. Eu vou te explicar por quê. Foi o que nós falamos até um pouco antes de começar a gravação. Todo tipo de reflexão para dentro, ela te leva a esse transe, e ao mesmo tempo que te leva ao transe, leva você a refletir sobre muitas coisas. Isso acontece, por exemplo, na espiritualidade, independente de religião ou não, isso acontece. Exato. Acontece na terapia, na psicoterapia, na hipnoterapia, na massoterapia, isso acontece. Tá em tudo, hipnose tá em tudo. Exato, porque, de novo, acho que bate aquela coisa que você falou, que a palavra hipnose, ela causa um certo receio. Exato. Acho que ela é pesada demais, né? Infelizmente. É igual, por exemplo, o psiquiatra. É só Se louco você que vai, fala. né? Isso, exato. Se você fala que vai no psiquiatra. Olha como a palavra por si só, a fonética do psiquiatra é forte. A fala psiquiatra já pesa. Então, existe um certo estereótipo criado em cima dessas áreas que a gente está conversando aqui. Porque, por exemplo, sim, tem os psiquiatras que são bem punks, assim, né? São muito ortodoxos e tal. Mas tem psiquiatra que é super de boa. Eu tô Exato. até para chamar algum psiquiatra aqui para desmistificar o que é a psiquiatria. Porque o pessoal tem uma visão diferente. E hoje em dia tem muita gente precisando, né, de psicólogo, psiquiatra, porque depois da pandemia parece que todas as emoções acabaram somatizando, né? Então tudo ficou mais complicado para se lidar no dia a dia, né? Tudo ficou muito sensível, né? Sensível. A galera tá... É que assim... Tá aflorado. Exato. Acho que é o que acontece. O pessoal tava nadando no barco, tava navegando no barco, e aí às vezes aparecia um furo ali, outro aqui, colocavam a goma de mascar, escondia e vamos lá, temos o destino. Só que chegou um momento, eu tô usando uma analogia, lógico. Chegou um momento no caminho que veio um monte de buraco. Assim, eles estavam lá, ela foi só tapando, mas chegou um momento que o barco não aguentou mais. Entra em pique, né? O pessoal fala que o barco entra a pique. O corpo pifa, né? Exato. E aí esse momento foi a pandemia, que a pessoa parou, porque ela não estava mais no trabalho, ela não estava focada em outras coisas, porque ficamos umas 2-3 semanas aí parados, não, porque ninguém sabia o que era. E aí foi se mostrando os problemas, porque você tá acelerado, você não olha. Sim. Igual a analogia que o Vitor fez comigo uma vez, né? Que você tá andando a 300 por hora numa estrada,
300 não, né? Porque senão você estaria igual a Fórmula 1, mas tá lá 120 por hora dirigindo na estrada e você, a 120, você não consegue olhar o horizonte, você não consegue olhar a paisagem, mas quando você para, ou então anda um pouco menos, você começa a enxergar a estrada. E aí o pessoal começou a parar, ou então desacelerar e viu os BOs. Sim. E também, biologicamente falando, né, o ser humano em si, ele não é projetado para ficar excluído, ele é aquela parte do pertencimento ao grupo. Então, se ele já vê que tá, sei lá, sendo excluído ou não tem aquela interação com outras pessoas, somatiza também as emoções, não tem como. É complicado. Sim. Cara, é uma pergunta que você falou, a pessoa tem que se permitir a entrar no transe. Como isso funciona? É possível a pessoa se permitir? Ou então, existe alguma resistência? Existe algum tipo de pessoa que você nunca não conseguiu fazer hipnose? Aconteceu? Alguma pessoa que você pegou, tipo, não rolou? Muitas vezes, assim, eu digo É comum. mais na hipnose de entretenimento, porque na terapia a pessoa ela tem um problema. Ela já vai predisposta, né? Exato. Quando o peso do sofrimento é maior, né, ela realmente ela tá entregue lá para resolver o conflito. Sim, desculpa interromper, mas é nesse ponto, né, tipo, a pessoa na terapia, por exemplo, ela procurou na internet, recebeu indicação, e ela fala, vou ao hipnoterapeuta. Então ela já está aberta e suscetível àquilo. Então não acontece muito com o entretenimento, quando você pega a pessoa no meio da rua, aí o cara já tá meio durão ali. Exato. Tal. Porque já para entrar em estado de hipnose, a pessoa precisa seguir as instruções. Ela precisa estar na atitude mental. Ô Danilo, mas você vai concordar comigo, dá um medo do caramba. Tô aqui na Paulista, dando a voltinha, e você chega, deixa eu fazer hipnose aqui. Cara, tô no meio da rua. Isso que é importante. Tanto que na Paulista a gente só deixava a placa lá e as pessoas que chegavam. Porque se a gente tiver essa parte ativa, as pessoas ficam, né, reclusas. Sim. Mas na verdade, essa resistência não é só no processo da hipnose. A resistência em si é como a pessoa aprendeu a maneira de lidar com a vida. Então ela é resistente em muitas áreas da vida dela, não só na hipnose. Você pode ter certeza que ela sempre vai ser aquela mais controladora, não quer se permitir tanto, não quer se entregar. A pessoa que é incrédula ao processo. Acho que não é só na hipnose. Acho que em todas as áreas, exato, igual você falou, todas as áreas. Ela né? cria uma resistência para a vida. É a maneira que ela aprendeu a lidar com aprendizados, né, culturais da sociedade, com os pais, enfim. Mas na terapia, cara, nossa, a pessoa, se ela quer realmente resolver o problema, ela se entrega. Tem alguns clientes ainda que ficam meio, não sei, mas será que isso é uma realidade? Será que eu tô viajando? Cara, se você tá em estado de hipnose e seu subconsciente entregou alguma coisa de forma intuitiva ou inspirou alguma coisa assim, confia naquilo. É aquilo que precisa ser resolvido. E aí que a pessoa tem o resultado. Você falando disso, desculpa, porque eu tô falando vontade. É que eu vou falar, vou sempre puxar sardinha pra psicologia, porque é minha área, né? Óbvio. Claro. Mas Jung, por exemplo, ele fala disso, né? Mas não falando exatamente do transe em si, mas ele fala dos sonhos. Eu não sou junguiano, então eu vou falar bem malemar. Talvez eu chame um junguiano aqui pra falar melhor, porque eu não manjo tanto. Mas ele acredita que os sonhos, eles revelam muitas coisas. Porque o sonho é o subconsciente rolando no negócio. De certa maneira. Né? Então ele acredita que os sonhos ele vai trazer algumas informações. Óbvio que nem todo sonho vai trazer informação. Tem que ter todo um contexto. Igual, às vezes parece um meme na internet. Qual que é o meu sonho? Sonhei que eu tava em cima de um cavalo, segurando um jacaré. Com uma bazuca. Com a bazuca na mão. Não necessariamente todo sonho tem um significado, mas... Por exemplo, eu não sou junguiano, de novo. Mas aí, vamos supor que eu fosse junguiano, você chega com um sonho X... E aí esse sonho começa a fazer sentido com as coisas que você trouxe em terapia. E aí se encaixa. Então seria, do lado da terapia, essa questão do subconsciente rolando para achar respostas para. Assim, o que eu acredito, eu também não manjo muito de Jung e tal, mas eu acho que dentro do subconsciente, como é uma automação dessas memórias implícitas, é como se as suas representações internas aí, de tudo que você associou na sua vida, fosse montando imagens, entre outras coisas. E por a gente estar dormindo, o cérebro estar em relaxamento, acaba, né? O córtex pré-frontal ali não está, talvez, tanto em atividade, e faz com que tenha essas viagens, né? Esses sonhos modificados, esses estranhos. E muitas pessoas encontram respostas em sonhos, né? Porque nada mais é do que a sabedoria da mente delas, né? Mas vai saber o que é realidade ou não. Acho que talvez a neurociência ainda nem estudou a fundo, ou talvez nem saiba tanta coisa em relação à parte do sonho em si, né? A mente, eu acho que, cara... Pra chegar num grande entendimento... Demora. Vai levar um tempo. Vai, cara, porque a tá mente... galgando ainda. Sim.
Eu acho que, assim, já temos muito, por meio de todos os pesquisadores, historiadores, filósofos, parará, temos bastante coisa, e dá pra entender muita coisa hoje. Mas, por exemplo, esse campo dos sonhos, que é mais, entre aspas, místico, tá? Eu falo dessa forma. É muito complexo. É complexo. É muito complexo, porque, como eu falei, vai ter sonho que vai fazer total sentido, porque meio que tem enredo, vamos dizer assim, né? O sonho tem enredo, né? Tem todo um contexto. Agora tem outros sonhos que vai ser você em cima de um jacaré, segurando a bazuca. Sem noção mesmo. Exato. E aí vale a pena a neurociência, o pessoal que manja disso, buscar saber mais, porque tem muita coisa pra descobrir. É verdade. Muita coisa. É doideira. Agora, outra pergunta que eu tenho. Existe algum tipo de contraindicação para hipnoterapia? Por exemplo, sei lá. Você não pode porque você tem X problema cardíaco, de saúde, cardíaco, algum tipo de patologia você não vai rolar aqui. Existe ou não? Cara, são raríssimos casos. Sei lá, se uma pessoa tá com um problema de saúde muito forte, assim, até faço nas perguntas pro cliente no início. Se ela ficar à vontade e tranquila, pergunta pro médico dela se ela pode fazer um processo, porque essa minha terapia, ela lida bastante com as emoções. Mas a pessoa nunca vai sentir uma emoção que ela já não sentiu. É como se a mente dela, o corpo, trouxesse todas aquelas emoções para um ponto só e a gente, de certa maneira, revelasse o que está por trás desse conflito. Então a pessoa, assim, eu nunca peguei nenhuma pessoa que deu um piripaque, alguma coisa assim. Bom! Mas se a pessoa ficar à vontade, você tem uma cardiopatia, tem um marca-passo, alguma coisa assim, pergunta pro seu médico, né, se tá tudo bem você fazer, porque lida com as emoções. Então, porque assim, às vezes você não vai saber qual que é a emoção que tá lá dentro. Exato. Você sabe que ela tem problema de coração. Exato, exatamente. Mas a pessoa vai na terapia para tratar um trauma, por exemplo. Ou então uma situação muito angustiante. Você não sabe o BO que vai vir ali. Exatamente. É uma caixinha de surpresa. Exato. O ser humano é uma caixinha de surpresa, né? Então você não sabe o que pode vir, surgir naquele momento. E aí pode ser que a reação dela seja outra. Porque é aquilo que a gente sempre fala, dentro da saúde mental, dentro do bem-estar. Que o ser humano, ele é subjetivo. Né? Então pode ser que... Perfeito. Né? Então é importante que a pessoa também se conheça. Também. Vamos supor, eu sou um cara que sofreu um trauma muito forte lá na infância e toda vez que eu lembro disso eu começo a ter crise de ansiedade, por exemplo, meu coração bate muito mais forte, eu começo a suar e tudo mais, e aí além disso eu também tenho, sei lá, uma cardiopatia, algo do tipo. Eu tenho que me conhecer para saber, será que eu vou aguentar o tranco aqui? Aí cabe a mim chegar ao cardiologista e perguntar. Quando eu inicio o tratamento com a pessoa, eu tenho um formulário que a pessoa... Uma anamnese, tipo uma anamnese. Tipo uma anamnesezinha rápida ali, que a pessoa vai preenchendo antes de eu encontrar ela, para ela falar se ela tem alguma psicopatologia, alguma patologia física mesmo, só pra gente ter um norte, né? Mas, assim, eu diria que a contraindicação maior são aquelas pessoas que não estão aptas a querer resolver o problema delas. Porque, infelizmente, tem muita pessoa, eu quero resolver minha depressão. Tá, vuma terapia, um processo interessante e tal. Aí a pessoa começa, mas não sei o que lá. Porque você vê que às vezes é tão cômodo pra pessoa, ela tá tão na zona de conforto de se manter na depressão, que tá benéfico pra ela. Ela tá sofrendo, mas tá confortável, entendeu? E ela acaba não querendo resolver. Porque imagina um caso, por exemplo, tem uma menina com depressão, só que por ela estar no estado depressivo, o que acontece? Os pais vão lá dar carinho pra ela, leva comida na cama, então ela tá numa zona de conforto. Por que ela gostaria de resolver, sendo que ela tá tendo a atenção dos pais, que talvez é algo que ela sempre quis ter? Um exemplo. Mas aí vamos ter uma contradição. Mas talvez a depressão dela seja por conta exatamente disso. Exato. É um paradoxo, mais ou menos. Isso. Exatamente isso. Aí, por exemplo, ela encontrou aquilo que ela queria por meio da depressão. Então ela vai ter que ressignificar isso. Eu acho que não só ela, né? Os pais também. Exato. Se a gente fazer um tratamento com essa menina, por exemplo, com certeza ela vai voltar para casa. Pode ser que os pais mudem um comportamento, já que ela mudou, né? E ela vai refletir isso de certa maneira, pode ser. Mas é o que eu sempre falo, a família inteira precisa de terapia. Boa. Não tem como, cara. Porque você vai colocar uma laranja podre, no caso, né? Não, ao contrário. Né? Uma boa do lado de um monte de podre. Exato. E aí, com o tempo, por conta do ambiente, né? Dos aprendizados deles lá, e vai ferrando tudo de novo. Exato. Tanto que
quando eu atendo adolescentes, vamos supor, eu atendo alguns adolescentes e surge um caso de um adolescente que tem depressão. Eu sempre, quando eu atendo criança ou adolescente, eu faço sempre uma sessão mensal com os pais para dar um feedback do que está acontecendo. Né? Eu faço isso, assim, não é uma regra do psicólogo, mas eu faço porque eu entendo que é interessante eles saberem o que está acontecendo no rolê. Né? Porque às vezes tem gente que atende aí o pai fala, tá indo lá, fez tanto tempo de terapia e é isso aí. Eu não gosto de trazer até para que ele acredite no meu trabalho, né? Então, tá funcionando, não tá. Porque às vezes realmente não vai estar funcionando, e eu tenho que conversar com o pai para entender o que está acontecendo, e ele também entendeu, Davi, não está funcionando, o que está pegando aí? E aí eu explico, obviamente, com todo sigilo, para não abrir nada, o que está acontecendo para que ele possa entender. Mas é essa psicoeducação, porque às vezes você vai ter que pegar a família toda, colocar na sala, e ó, seguinte, galera, o fulaninho tem depressão, aí explicar para o pessoal que é depressão, por mais que às vezes esse conteúdo já está até lotado na internet, tá cheio de lugar na internet para saber sobre isso, mas às vezes é preciso você pegar o fulaninho ou a família fulano, senta aqui, galera. Tratamento geral. É isso aí. É um tratamento, mas acho que nem tanto tratamento, mas como se fosse uma palestra, um overview, uma palestra, ó, galera, vem cá. Isso aqui é depressão, a fulaninha não está brincando, a fulaninha não está fazendo isso porque é frescura, ou quer chamar atenção, ela sofre disso. Então, vamos entender. Porque é o que você falou, não adianta eu pegar, tratar, vamos supor que a laranja desce para ser recuperada podre, né? A gente recupera a laranja, deixa ela bonitinha e devolve pro cesto onde tem um monte de laranja podre. Então, eles têm que entender, porque não vai adiantar nada a pessoa pagar a terapia para mim e não resolver. Por isso que eu chamo os pais. Às vezes, né? Por isso que eu chamo os pais, porque às vezes o problema é o pai. Total. O pai, a mãe, e aí tem que chamar eles para falar, olha, é o seguinte, vamos trabalhar isso aqui. A sua atitude XYZ está afetando a fulana ou fulano. Vamos conversar sobre? Vamos falar sobre? Porque às vezes ele não está enxergando. E ele precisa ter esse insight de fora. Porque às vezes só vai acontecer de fora. Porque de dentro, igual a pessoa fala, santo de casa não faz milagre, né? Exato, que se a filha vai estar falando com ele, talvez ele nem dê tanta bola. Se um profissional qualificado fala, ó, sua filha está sofrendo, você precisa ajudar ela, você precisa se ajudar. Aí sim ele vai tomar uma atitude. Não tem como. Sim. E se ele não toma, aí a terapia só tá... É só pra pincelar ali. É só pra bater cartão no local. Se tiver um cafezinho no consultório, só pra tomar um cafezinho. Ainda. Melhor ainda. Só pra tomar um cafezinho no consultório. Mas, cara, eu sei que isso não estava no roteiro, mas eu quero conversar um pouco com você sobre. Você atende... acho que é até uma pergunta que eu ia fazer, mas eu vou fazer uma pergunta em cima dessa outra pergunta. Perfeito. Tem alguma idade específica que eu começo a atender em hipnose com X idade? Baixo dessa idade eu não atendo. Ou então a hipnose não é indicada para essa galera que tem X idade? Cara, hipnose para qualquer pessoa que consiga racionalmente seguir as instruções pode fazer. Eu já fiz atendimento com criança de 4, 5 anos. Sério? Tipo, e como, assim, não sei se você pode falar um pouco mais. Como foi para fazer hipnose com essa criança? Assim, é um pouco mais lúdico, né? Eu não vou fazer um tratamento igual eu faço com adulto, mas eu utilizo elementos que a criança entenda. Até mesmo posso utilizar coisas de desenho que ela gosta. Eu vou conhecer a criança para fazer um atendimento bom para ela. Mas eu sempre uso mais analogias lúdicas para que a criança em si tenha um resultado. E, cara, as crianças se envolvem muito. Porque elas não têm tanta aquela racionalidade. Mas será? Não sei o quê. Elas se entregam. Ela não questiona, né? Ela não questiona. Então ela imagina as coisas e vai fundo. E tive excelentes resultados. Eu atendi umas 2 ou 3 só, foi pouca. Meu foco é adulto, adolescente para adulto. Sim. Não sei se você pode falar também, mas com essa criança de 4 anos, qual que era a queixa? Cara, ela parecia que tinha uma alergia nos olhos, né? Tipo, e já fui no médico, não adiantava nada, tal. E toda vez que ela tomava banho, ela ficava com essa alergia. E aí eu fiz, acho, uma sessãozinha com ela. E depois a mãe dela comentou que ela melhorou bastante, eu até nem fiz um acompanhamento depois, faz muito tempo isso. Mas ela deu uma melhorada boa, assim, sabe? Então, cara, a hipnoterapia é incrível. Isso que o poder da mente em si eu acho fascinante. A gente consegue resolver muita coisa. Bacana, cara. É bom isso. E me explica um pouco também sobre essa... Assim, se for da alergia dos olhos, eu pensei comigo, porque quando eu era mais novo eu tinha uma alergia nos olhos. E, assim, eu acho que era algo fisiológico e tal. Por quê? Porque toda vez que eu saía ao sol, não ardia nem nada meu olho, ficava lá de boa. Mas era moleque, ia brincar o dia inteiro. Na pia, jogar bola, o dia inteiro. Chegava em casa, à noite, meu olho ficava vermelho, coçando e tudo mais.
Aí os meus colegas da rua falavam, tá fumando maconha, tá. Com 8 anos fumando maconha, pelo amor de Deus, né? É fogo. E aí, tipo, foi entendido, do nada, assim, entendido assim. Eu fui em vários médicos, fui na clínica dos olhos, sei lá, eu fui em tanto lugar, cara, que eu nem lembro. Eu rodei São Paulo inteira, eu sou especialista e tudo mais. Só que chegou um tempo, acho que foi na minha adolescência, parou. Ao meu ver, não tem nada a ver com o assunto aqui, mas ao meu ver, foi algo fisiológico que parou. Mas tem casos, então, que tipo, a criança tava tomando banho e aí... E vinha, tipo, essa irritação. É que assim, eu sempre aconselho, se é alguma coisa fisiológica, você tem que ir no médico. Fazer todo o processo. Você tem que fazer, né? Só que chega num ponto que os médicos falam, putz, não tem nada fisiológico, talvez seja algo da sua mente. Emocional, né? Emocional. E as emoções estão no corpo. É isso. A famosa psicossomatização. Exato, cara. É uma energia de movimento. Quando você tem uma ansiedade assim, você sente o estômago embrulhar, você sente palpitação no coração, o medo. É visceral, a emoção é visceral. Tanto que o professor Antônio Damasio dizia, né? As emoções estão no teatro do corpo e os sentimentos no teatro da mente. Uhum. Ou seja, qualquer coisa que você sinta emocionalmente vai afetar seu corpo. Sim. A gente tem algumas, né? Pode ser que tem aquela... Não vou falar que é um fato, mas, por exemplo, o câncer. Falam que tem uma origem emocional também. Eu acredito. Eu acredito, assim... Vou dar um exemplo da minha família. A minha avó, ela sempre foi muito rancorosa. Né? Pelo que eu conheci ela, né? Eu tive ela na minha vida até meus 16 anos. Mas desde que conheci ela era muito rancorosa, cara. Mágoa, assim. Muito, com gente do passado, gente que já tinha morrido. Ela tinha muito rancor. Ela tinha raiva de mim porque eu parecia com meu pai, ela não gostava do meu pai. A ideia, a sogra do meu pai, no caso, né? Ela tinha umas tretas assim. E aí depois de um tempo ela começou a gostar de mim, por exemplo. Porque, sei lá, acho que ela se tocou, né? E aí ela tinha muita mágoa e ela veio a falecer de câncer, né? E aí eu acredito de verdade que câncer tem, pra mim, tá? Obviamente tem outras questões, tipo, como é que fala? Genética. Se o meu pai teve, aí eu posso ter. Tem isso. Mas eu acredito que muita gente desenvolva câncer por conta de guardar rancor, guardar emoção ruim. No caso da minha avó. Eu até tenho medo disso. Sempre que eu percebo que eu tô ficando com rancor de alguém, eu tento liberar logo, perdoa. Em nome de Jesus, aqui. Não quero ter câncer. Então sempre que eu me olho nessa forma, né? Que eu tô com rancor, eu tento me livrar. Mas eu acredito sim que o câncer, ele tem tudo a ver com a questão da emoção. Eu acredito que assim, a doença nada mais é do que o seu corpo tentando se adaptar a uma necessidade contínua de emoções. O objetivo principal do cérebro qual que é? Perpetuar a espécie, manter a sua sobrevivência. Qualquer coisa que faça com que você gaste energia, o seu cérebro vai falar, opa, isso aqui está atrapalhando minha sobrevivência. Eu vou automatizar, vou padronizar para que você não gaste energia e não atrapalhe o meu objetivo. Né? Então imagina, mágoa, rancor, tristeza, raiva, tudo aquilo, várias vezes. Seu cérebro fala, putz, eu vou automatizar isso para que... Isso aqui é bom. Tá toda hora rolando aqui. Tipo, pro subconsciente é amoral. Ele não sabe que emoção é boa e que emoção é ruim. Para você, a sua percepção é algo ruim. Mas aí seu corpo faz o quê? Ele vai adaptar, vai padronizar. Então, às vezes, por simples gatilhos, né, que são experiências, fragmentos de experiências acontecem, lançam um monte de emoções aí. Então, ou seja, é que assim, culturalmente, a gente não tem aquela aprendizado de autorreflexão. Se desde a infância ou, né, culturalmente a sociedade ensinasse a gente a trazer atenção para dentro, a autorrefletir sobre tudo o que aconteceu, sei lá, um evento que você não gostou, você ficou triste, para o que você está fazendo, olha para dentro de si. Se a gente tivesse essa prática, cara, com certeza a população não teria tanto problema emocional. É a minha visão. Eu também penso igual. Só pegando um gancho, você é criança lá, você chora, acontece alguma coisa, o que seu pai fala? Engole o choro. Você não pode ir chorar, não faz isso. Enfim, e aí você vai suprimindo, você vai aprendendo a suprimir emoção, chega na fase adulta, você tem uma depressão, uma ansiedade, você não sabe por quê. Você reprime tudo. Né? A gente aprende a engolir o choro. Engolir o choro. É péssimo isso. É um péssimo aprendizado, né? Imagina se as pessoas falam, medita, faz auto-hipnose, faz auto-reflexão. Reflete. Reflete, olha pra dentro. Sinta. Boa. Tipo, não, engole o choro. Engole o choro. Assim, eu acredito que as próximas gerações virão melhores porque a gente tem sofrido na pele isso. Alguma geração vai ter que sofrer na pele. No caso é a nossa. Né? Entender essa questão de saúde mental e tudo mais. E acho que as próximas gerações
Eu nem digo os adolescentes mais porque já estão contaminados, né? Nossa. Eu sinto isso pelo que eu atendo. Mas eu acho que as próximas, as crianças, por exemplo, as que têm 5, 6, acho que elas vão ser melhores que nós. Os Estar adolescentes, mais preparadas também. o adolescente já está contaminado. Um ou outro tem essa reflexão, tem essa maturidade de pensar. Tem exato. pais que são reflexivos, não são todos. Mas eu acho que as crianças hoje, de Sim. 5, 6, é que vão sofrer menos. E o aprendizado que você tem desde a infância, cara, é tão importante pra, né? Cara, tem tanta coisa que podia ter na escola que podia substituir outras matérias. Matérias que, por exemplo, vamos supor, você fez Bhaskara na matemática, né? Lá no ensino... Sim, Nem sei. você usa isso? Ensino Ensino médio. médio, né? Primeiro ano de ensino médio você aprende Bhaskara. Já joga Bhaskara pra você. Você aprende, você usa? Não. Pra que O delta, que- né? Sobre. Delta, sei lá, eu não lembro. Eu nem lembro a fórmula mais. Vezes A, vezes C, né? Um negócio assim. Vezes A, vezes C. Mais ou menos isso aí. Sobre alguma coisa ali. E você não usa, né? Você não tem isso. Talvez o que nós usemos, que geralmente cai no vestibular, o Enem, é regra de 3. Beleza. E porcentagem. Até vai. Até vai, mas não que matemática seja inútil, pelo amor de Deus. Não é isso. Eu tô até quase trazendo uma professora de matemática que é muito boa aqui, então, por favor, não entenda errado. Mas tem algumas matérias que não é a matemática em si, mas algumas coisas que deviam ser introduzidas, como saúde mental, não necessariamente psicologia. Apesar que eu apoio e entendo que deveria ter psicólogo dentro das escolas. Acho que estão pensando nisso. Estão pensando nisso. Mas falar sobre saúde mental, eu sempre vou bater nessa tecla. Educação financeira, Exato. responsabilidade emocional, né? Hoje fazem 2 dias, porque esse episódio está gravado, né? Então, hoje fazem 2 dias que o Will Smith bateu no Chris Rock, deu tapão. E eu fiz um reel no Instagram falando sobre isso, sobre responsabilidade emocional. O quanto, por exemplo, que pra mim, ele se descontrolou e bateu. É entendível. Eu sempre vou usar essa frase. É entendível, mas não é aceitável. A agressão pra mim não é aceitável. Mas foi a forma como ele reagiu à emoção dele. Exato. Né? Quer falar? Fala. Não, eu ia falar, né? É engraçado que a gente analisa o vídeo. Parece que quando o Chris falou alguma coisa, ele, tipo, no começo ele rachou o bico, né? Ele deu risada. Ele riu. Só que aí, tipo, você vê que na hora a esposa dele, ela faz uma cara e aí corta a imagem. Então, então provavelmente, ele ela olhou deve pra ter ela. falado alguma coisa assim, ei, você não vai me defender? Alguma coisa Talvez assim. ele olhou pra cara dela e viu que ela se sentiu incomodada. Ou às vezes ele tava tão, né, tipo, prestando atenção, acho que ele nem percebeu, às vezes, né? Nem tchum. Mas é aquilo que até a neurociência fala. Existe o sequestro da amígdala cerebral, que às vezes é como se talvez o fluxo sanguíneo fosse inibido por córtex pré-frontal e a pessoa age apenas com as emoções. Então ela, é totalmente instintiva. Raiva, ele foi lá e bateu. Ele nem racionalizou. Não. Talvez depois ele fala, meu Deus, olha a besteira que eu fiz. Aí que entra o racional. Né? Sim. Mas eu acho que, por exemplo, devia ter essa responsabilidade emocional dentro das escolas, né? Total. Porque isso aconteceu. Aí, por exemplo, você viu o pedido de desculpas dele? Ele pediu desculpas. Próprio Oscar? Isso, ele pegou o Oscar lá e falou. E ele falou, né? O Denzel Washington chegou nele e deu uma acalmada nele, aí refletiu, pediu desculpas, não pro Chris Rock, mas pra academia, né? Mas depois ele refletiu, mas igual você falou, teve um sequestro da amígdala aí e foi embora. Né? Ele foi. Só agiu instintivamente. Mas se tivéssemos um trabalho mais focado nisso, né, sobre saúde, inteligência emocional, responsabilidade emocional, algumas coisas não aconteceriam. Mortes não aconteceriam. Né? Nossa, quantas mortes, né? Por. Que é momento. Emoção aflorada. Quantas vezes você vê o cara, por que você matou sua esposa? Eu não sei. O cara fala. Ou então, por que você atirou no fulano? Não sei. Foi de momento. Instintivo deles. Porque a pessoa não teve essa. Pera aí, deixa eu pensar aqui. Deixa eu contar até 10 milhões, se for o caso, e ver o que está acontecendo. Então, esse é o grande problema. Tanto que nosso cérebro, acho que ele não sofreu nenhuma atualização há quase mais de 100 mil anos atrás. Não teve atualização de software? Tipo, né? O racional veio depois, mas nós somos mamíferos emocionais. A gente reage pelas emoções, desde a época da caverna. Instintivos, né? Instintivos. Por isso que a gente fala tanto de instinto, né? Instinto materno, instinto protetor, isso, aquilo, né? Por isso que a emoção tá desde essa época aí dos nossos ancestrais. O que acontecia? O nosso ancestral tava lá comendo na floresta, ele ouvia um barulho de galho quebrando. Ele não parava a pensar, será que é um leão que vai me devorar? Ou será que caiu de uma bananeira uma folha? Não. Ele travava o alimento, travava o estômago, energia de movimento. A emoção, né? Luta ou fuga, ele fugia. Só que a gente tem esse mesmo sistema hoje, só que nessa era que a gente tá. Então, você pensar,
esse nosso sistema é ativado até mesmo quando a gente tá no trânsito. Você fica com raiva, pá, você só reage. Se o Netflix demora pra carregar um pouquinho a internet, você já começa a xingar. Já xinga. Então olha como tá, né? Ah, cara, eu falo, eu sou psicólogo e tal, mas às vezes no trânsito, o Vitor sabe, ele Não tava tem de cara. como, né, cara? Tem hora que eu fico É louco, biológico, né? biológico nosso. Então eu tento toda vez me policiar, Uhum. ficar de boa, respirar, porque é algo meu, é algo mais pessoal, que no caso eu fico lá. Às vezes eu tô pistola com o trânsito e fico louco lá. Aí eu tento voltar. Minha esposa até falou comigo uma vez, não, você muda dentro do carro, né? Olha só. Não, e tipo, mas eu não sei o motivo, né? Mas eu ficava meio assim. Aí eu falei, não, se ela tá vendo isso, então tem algo errado. Eu me senti mal até. Falei, caramba. Não só porque eu sou psicólogo, mas, pô, toca, né, velho? Que ridículo você tá fazendo. Né? Começa a meditar, fazer umas auto-hipnose, cara. Que papelão é esse? Eu pensei, mas, Não, cara... mas é algo que você não é racional, às vezes, seu. Uhum. É instintivo, de certa maneira. Talvez com a prática você vá se moldando, né? Enfim. Sim. Mas é uma doideira porque a gente, o tempo inteiro, como você falou, a gente vai sempre focar nisso, sempre ser instintivo. E aí você falou de luta e fuga. Ou você foge ou você luta, né? Exato. Eu geralmente fujo. Fujo assim, no sentido, deu treta. Eu não vou discutir. Por exemplo, uma vez eu fui xingado ali na Praça do Carmo por uma mulher, que eu tava conversando com a minha esposa, e ela achou que eu estava falando com ela ou sobre ela alguma coisa. Eu nem lembro qual era o assunto, mas ela tava na fila de alguma coisa com a gente lá, e ela acreditou que eu tava falando dela. Né? E aí começou a me xingar. No começo ela começou a falar alto e, tipo, me questionar, o que você tá falando, o que você tá falando? Aí eu falei, não estou falando da senhora. Falei pra ela, não estou falando da senhora. Né? Parei por ali. Ela continuou me questionando. Aí chegou um momento que ela começou a me xingar. Aí eu falei, cara, vou dar um tapão na cara dessa pessoa aqui. Veio forte, sabe? Tipo, veio o instinto. Eu falei, por que eu tô falando que eu geralmente fujo? Porque eu prefiro evitar algumas coisas. Então eu fugi do confronto, do conflito ali. Talvez foi a melhor atitude que Com você tenha certeza, tomado. porque eu queria xingar ela toda. Desde a forma que ela me xingou, ela me xingou todo, tá cara. Tranquilo. Aí chegou um momento que, tipo, eu falei pra minha esposa, não vou mais continuar, não vou mais conseguir ficar aqui com essa mulher me xingando, né? Porque ela começou a gritar, falar alto, todo mundo olhando. Eu falei, cara, eu vou embora. Eu falei, se quiser ficar na fila aí, você fica, mas eu sugiro que você venha comigo, porque não dá pra ficar aqui. Essa senhora está descontrolada, né? Está possuída pelo ritmo ragatanga. Aí eu sempre prefiro fugir. E até das brigas mesmo, eu sempre fui bom de correr, viu? Quando eu era criança, eu ganhava na corrida de todo mundo. Ganhava, porque, cara, eu sempre pensava, o que vale mais? Eu correr ou ficar com a cara quebrada? Eu sempre ficava assim, né? Eu sempre corria. Então, Caramba. Eu preferia correr. Você sofria uns bullying? Cara, eu sofria, mas eu também fazia, viu? Eu era bom nos dois. Você era bom nos Era bom nos dois. Eu sofria muito, mas acho que a prática de sofrer me fez ser também um bom bulineiro, né? Então eu bulinava a galera boa aí. Vinha umas piadas boas, a gente fazia também, e embora. Mas sempre que dava ruim, eu me esquivava, ou então parava de fazer pra não dar ruim. Porque eu ia sentindo o clima, quando eu via que tava dando ruim, eu já parava. Ou então eu me retirava a finese, né? Tipo, saía dali. Nós somos mamíferos emocionais, não tem como, cara. A gente só reage pelas emoções. Sim, mas ainda assim é muito importante nós, como, por exemplo, sendo mamíferos e tendo esse instinto, essa coisa, trazer essa reflexão. Por isso que a terapia, por isso que o refletir, o reflexionar, ele tem que existir. Porque senão, imagina, o mundo na época das cavernas lá, do pré-histórico, o pessoal resolvia tudo na pancada, talvez. Eu não sei, né? Mas acho que era na pancada. Os desenhos mostravam que o pessoal pegava um porrete, batia no outro e tudo certo. Né? As pessoas viviam, né, até os 30 anos, né? 35, era alguma pouco, coisa assim. era pouquíssimo. O cérebro é projetado para prazeres rápidos, né? Por conta disso também. Então o cérebro faz tudo para evitar dor. Sim. Porque tem essa vivência aí dos 30 anos. Hoje em dia, eu nem sei que se é 80, 85 anos. Eu acho que tá nessa faixa, 70 para 80. Tem uma galera chegando aí. Obviamente, com toda a questão da tecnologia que traz mais qualidade de vida, mas também essa questão de refletir e reflexionar sobre muitas coisas. Igual, por exemplo, o pessoal morria de câncer porque guardava rancor. Se você reflete sobre isso, perdoa, é melhor, né? Tem até uma fala que diz, desculpa, pode falar. Não, fala, pelo amor de Deus. Eu tenho que ser um bom roxo, eu quero deixar o cara eu vou pegando o gancho também, mas maravilha. Tipo assim, uma frase que eu sempre ouço, você ter raiva de alguém, não perdoar alguém, é igual você tomar um veneno, como é que é a frase, meu Deus do céu?
Quando você não perdoa alguém, putz, a frase é tão boa. Falhou. Quando você não perdoa alguém, é a mesma coisa que você está tomando um veneno. Isso. Tipo, em vez de você perdoar, você acha que tá. Estou fazendo mal pra ela. Não, quem tá fazendo mal pra você. Porque as pessoas não tá nem lembrando de você na vida. Não tá nem tchum pra você. Você tá por isso que tem a importância de você se livrar dessa emoção, colocar pra fora. Sim. Fazer um processo catártico aí que seja um processo adequado pra que você possa liberar. Terapia. Não tem como. Sim. Eu acho que todo ser humano devia fazer terapia, cara. Independente da vertente. Pra mim, todo mundo. Acho que é importante. Eu tive um professor, agora eu vou entrar em polêmica. Eu tive um professor, na época da faculdade, que ele era psicanalista. Só reiterando aqui, nada contra os psicanalistas. Toda a linha de abordagem da terapia tem sua importância e tudo mais. Mas ele era psicanalista, né, talvez é só um contexto aqui. Ele era psicanalista e ele tinha um quê de ortodoxo. Ele era muito fechadão. E aí ele falou assim, na supervisão, eu não vou citar o nome dele, mas ele falou assim, terapia não é canja de galinha que você dá pra todo mundo. Cara, ali eu falei, não concordo, eu não ia falar na frente dele porque ele ia me matar, porque eu já tava avisado por ele, já, por outros motivos. Ele colocou uma opinião própria dele no caso. Exato, ele falou assim, terapia não é canja de galinha que não serve pra todo mundo. Eu discordei na hora, mas eu não tive culhão pra chegar a falar, não concordo. Então hoje... eu tenho esse culhão e falo, terapia sim, é canja de galinha e serve pra todo mundo, porque se todos nós fizéssemos terapia, muitas coisas seriam diferentes. Nossa. O mundo seria outro. Porque aí uma vez uma amiga minha que venerava esse professor, repetiu isso pra mim, depois que a gente tava formado, Davi, que terapia não é igual canja. Eu falei, eu também fiquei quieto porque eu não tive culhão pra falar, e também porque eu ficava discutindo com ela, porque ela era muito, né? Eu sou fuga, né? Sou fuga. Aí eu falei, não vou discutir com essa pessoa. Mas aí depois, a gente tava falando de um contexto em que o namorado dela não fazia terapia, ela entendeu que não precisava e falou isso. Terapia não é pra todo mundo, lembra do professor que falou isso? Só que hoje ele faz terapia, né, o namorado dela. Caramba. Então fica aí, você sabe de que eu tô falando. Então fica aí, né, a terapia é pra todo mundo. Né? Cara, serve pra todo mundo. Eu acho que ele poderia ter colocado de uma forma melhor. É o que eu falo, hipnose é pra todos, mas nem todos são pra hipnose, porque nem todos se permitem, né, a se resolver no terapia, processo né? terapêutico. É a mesma coisa. Sim. Você falando disso, me faz pensar que quando eu trabalhava num convênio, era atender um atrás do outro, uma correria, uma pauleira. Sabe como é que é, né? É loucura. E aí chegavam uns caras que vinham porque a mulher mandou, ou então vinham porque o trabalho mandou, porque, sei lá, ele explodiu em algum momento no trabalho, aí o trabalho falou assim, se você não vai voltar a trabalhar se você não for para tal lugar. Era a pior sessão que tinha. Eu odiava essas sessões, porque eu perguntava, qual o motivo que você está aqui, né? Na anamnese eu fazia a perguntinha. Qual o motivo da queixa, né? Eu falava, qual a pergunta mais difícil, por que você está aqui, né? Eu fazia isso. Aí a pessoa falava, porque minha esposa falou pra eu ir, ou então porque alguém falou pra eu ir. Dali eu já falei, putz, velho, vai ser a pior sessão. Porque ela não teve a reflexão, eu tenho que estar aqui. Exato. E aí me ferra. Porque aí ela vai culpar eu depois que a terapia não funcionou. Deve acontecer com você também. Nossa, muito. Tipo, não funcionou, o cara só pegou meu dinheiro. Deve acontecer. Muitas pessoas chegam assim, eu tô procurando hipnoterapia pro meu filho, pro meu marido. A primeira coisa que eu falo, eles querem passar pelo processo? Sim. Ela fala, eu vou falar com ele. Eu falei, esquece, não vai adiantar. Se a pessoa não entende, não compreende que ela precisa de ajuda e não faz por onde, ela não vai resolver nenhum problema. Tem que querer. É ainda mais forçado por alguém. Sim. Nossa, é a pior coisa, ela vai ter até ódio às vezes. Ela vai criar aversão total. E é a mesma coisa que eu faço com os adolescentes. Porque, geralmente, não todos, geralmente eles não querem. Aí eu pergunto, porque a primeira sessão é com o pai que eu faço, pra entender, né? Porque o adolescente geralmente não vai, quero ir pra terapia. Não vai. Aí eu pergunto o motivo e tudo mais, eu falo, mas ele sabe que vai fazer terapia? Porque os pais querem fazer surpresa. Eu falei, se ele não sabe, tem que contar pra ele. Eu falo, você tem que contar. Ele não vai contar no dia da sessão, um dia antes. Eu falei, você sabe que você tá começando a primeira sessão aqui, porque ele vai começar a terapia? Porque às vezes realmente ele não vai querer. E é normal o adolescente não querer terapia. Mas eu prezo por isso. Você avisou o seu filho que ele vai fazer terapia a partir de semana que vem? Porque a semana que vem, a próxima, ele vai participar? Não avisei. Então, por favor, sente e converse com ele, explique os motivos. Não é pra esconder nada. Você tá indo pra terapia por conta disso, eu vi isso em você. Porque pode ser que na conversa você entenda que não precisa mais de terapia. Porque às vezes o que não acontece, na verdade, é a comunicação. Tipo assim, você é meu filho. Você vai pra terapia, viu? Você vai ter que fazer, não quero saber, você vai fazer terapia. Mas peraí. Aí vamos supor que você pergunta, por quê?
Aí eu falo, ó, por conta disso. Aí você falaria, ah, mãe, eu não acho, eu agi assim por conta disso. Ah, mas foi porque eu tava passando por tal situação. Talvez resolva numa conversa que não precisa de terapia. Então conversa com seu filho antes. Vocês mães que querem colocar seu filho na terapia, comigo ou qualquer outro terapeuta, converse com eles antes pra saber se vale a pena ou não. Porque, dependendo da situação, pode ser que... E às vezes os pais estão apenas jogando a bomba na criança, mas... E o aprendizado que aquela criança recebeu dentro de casa? E o que às eles vezes fizeram? observando brigas, a maneira como que eles se tratam. Sim, Né? sim. Com certeza tem outros pesos, né? Da escola, cultural, sociedade tem todo esse peso. Mas, poxa, o aprendizado familiar é importante. A primeira socialização é em casa, né? Exato. Não podemos esquecer disso. É em casa que você aprende. Então, o que está acontecendo em casa, né? Então é importante trazer isso. Uhum. Já atendi casos, hoje não, mas já atendi casos que o problema era os pais. E aí eu tive que falar pro pai, ó, o problema é você. Caramba. Desculpa. E olha que interessante, até tem um artigo científico que fala que, a partir dos 6 meses de gestação, a amígdala cerebral já está em funcionamento. Então, ou seja, aquele bebê lá dentro da barriga da mãe já sente medo, sente raiva, tristeza. Então imagina, tudo que acontece com a mãe, a criança sente. Sim. Então olha o cuidado que tem que ter com o que ela ingere, com quem ela fala, com que quem ela ouve, briga, essas coisas. É importantíssimo. Assim, nós entendemos, nós sabemos o que é a amígdala cerebral. Explica pro pessoal o que é a amígdala cerebral para eles não acharem que é a amígdala que tá aqui na garganta. Explica aí. A amígdala cerebral, na verdade, é uma parte do cérebro que é responsável pelo processamento emocional. É mais ou menos isso. Uhum. Então, é o que realmente gera todas essas sensações do nosso gera corpo. Gera as interações e emoções. Né? Exato. Que de alguma forma foi automatizada ao longo da sua vida, que você foi desenvolvendo. E as pessoas, qualquer coisa que acontece, elas já sentem um monte de emoções. Qualquer coisa vai acontecer, a amígdala cerebral é responsável por esse processamento emocional. Sim. Porque o pessoal às vezes confunde da amígala aqui da garganta. Da garganta, né? E não, mas a amígdala que tá aqui dentro. Fica mais ou menos aqui, né? Eu não sei a religião ao certo, mas é ali. Eu mexi no cérebro quando eu tava na faculdade. E aí o professor queria mostrar tais coisas, mas tem coisa que é dentro da caixinha aqui, né? Gente, pensa no cérebro, uma caixinha aqui. Tem coisa aqui dentro, aqui no meio, que a amígdala tá por aqui, ó, né? Tipo, esse negócio. Isso. Então, fica mais ou menos aqui, mas dentro dessa parte, sabe? É uma loucura. É uma partezinha. É uma partezinha muito pequena. Muito importante. Pequena e muito importante. Eu acho que desse tamanho, mais ou menos. Mas é muito importante pra você, né? É verdade. Tá, a gente falou aqui a gente divagou, foi longe, falando de um monte de coisa aqui. Mas vou voltar pro tema do negócio que é a hipnose. Existe diferença de hipnose para hipnotismo? E existe diferença de hipnotizador para hipnólogo? Tá, o hipnotismo em si é a prática da hipnose. Eu acho que apenas difere de nome. Agora, hipnotizador para hipnólogo, você falou? Isso. Hipnotizador é quem pratica hipnose, hipnólogo é quem estuda hipnose. Hipnoterapeuta é quem trabalha com terapia com a utilização da hipnose. Uhum. Porque o pessoal tem essa, né, então você tá falando que hipnose e hipnotismo é a função da hipnose. Basicamente isso. Tá. Não tem muita diferença na hipnólogo realidade. É o que estuda. Hipnólogo é o que estuda a hipnose em si. Uhum. E você foi um hipnólogo em algum momento? Eu acho que a gente nunca para de ser hipnólogo, né? Porque diariamente eu estudo muita coisa. Sim. Hoje o meu foco tá mais neurociência, mas eu tô sempre, absorvendo novos conteúdos, vendo algumas coisas, né? Tem que ser assim, cara. Se atualizar. Porque o ser humano, ele vai se atualizar o tempo inteiro. Né? Exatamente. A gente tem que fazer isso, porque é a pior mentira que a gente escuta. De que terminamos uma graduação, então uma formação... E já era. Não dá. É até um ponto bom que você levantou, que talvez seja uma polêmica também. Vai, manda aí. Eu gosto de polêmica. Eu gosto de treta. Porque assim, muitos psicólogos também são contra a hipnose. Ah, é? Existem grande parte das pessoas que são a favor, que eles utilizam até mesmo no consultório deles, mas tem uma parcela ali que é contra a hipnose, por alguns motivos. Porque eles não se atualizaram, né, e tem aquela ideia mistificada da hipnose. Outros porque falavam que Freud abandonou a hipnose, mas na verdade Freud apenas priorizou a associação livre, né, da psicanálise em si. Até o próprio Freud falava que ele era um mau hipnotizador, então ele não sabia muito bem como utilizar a hipnose em si. Ele apenas fazia regressão com as pessoas lá, a pessoa tinha uma vivência ali naquele momento, só que o que ele fazia depois? Então a hipnoterapia em si, ela evoluiu muito, né? Embora algumas escolas ainda utilizem hipnose clássica.
Então, acho que essa parte interessante até da terapia que eu faço. A minha hipnoterapia, além de ser diferente das demais terapias convencionais, ela até é diferente das demais hipnoterapias. Porque, além de utilizar esse embasamento neurocientífico, a gente não enxerga, né, que a pessoa tem uma depressão por conta de um evento causador inicial, um evento causador subsequente que fez com que a pessoa sentisse isso. Não, porque a gente não tem no cérebro um neurônio do passado, presente e futuro. É tudo simultâneo. Então esse meu processo terapêutico eu viso a compreensão do porquê que a mente da pessoa, ao longo dos anos, padronizou e automatizou um aprendizado de dor e sofrimento. Então é como se a pessoa olhasse para aquela dor, usasse a dor ao favor dela, para que ela consiga aliviar aquele peso emocional. Uma vez que ela alivia aquele peso emocional, a gente consegue reeducar o sistema nervoso dela. Então a gente faz um reaprendizado a nível neural com esse processo. Isso que é interessante. Sim. Você falou que boa parte dos psicólogos não são muito fãs ou são contra a hipnose. Mas eu acredito que muitas das vezes, obviamente, tem algumas pessoas que talvez tiveram experiências ruins. Sim, né? Porque tem muito profissional, como qualquer profissão, vai ter algum Zé Ruela na profissão. Queima o filme. Exato. Vou falar uma palavra, mas é fogo. Mas também por conta da falta de conhecimento. Eu confesso pra você que eu não manjo muito, tanto que esse podcast está servindo até pra mim, porque eu não manjo muito. Então é importante entender como funciona, pra antes de julgar. Exato. Porque o pessoal faz muito o quê? Julga antes de saber. A gente até falou disso antes da gravação, que existem os julgadores da internet. Mas a pessoa não vai buscar saber o que está acontecendo pra falar, ó, é isso, aquilo, né? E acha que é qualquer coisa menos o que realmente é. Né? Porque, na verdade, assim, o senso de julgamento é como se fosse uma característica da nossa mente. De certa maneira, tudo que a gente vê, os elementos que a gente está vendo aqui, passa por um processo de julgamento, entre aspas, para tentar se associar com representações que a gente tem dentro do nosso cérebro. Então, de certa maneira, existe um pré-julgamento não nocivo com todo mundo. Sim. Né? É o famoso preconceito, né? A pré-conceituação daquilo é tipo, essa coxinha aqui. Ó, tem coxinha no podcast, galera, aqui, ó. Pra quem achou que não... Eu acho que o pessoal que veio antes deve ter feito pistola, né? Porque tá vendo Perdeu coxinha, o salgadinho aí. tudo mais, tá aqui. Mas, tipo assim, é o preconceito de que essa coxinha é muito boa. Exato. É um preconceito, mas aí eu como, mordo, experimento. Mas aí, ó, pra você ver como que é. Eu sou vegetariana, por exemplo. Certo. Tipo, eu olho a coxinha, eu meio que pré-julgo, passa pelo senso de julgamento do meu cérebro, porque começa a associar. Coxinha? Ah, não, mas eu tava comendo uns bolinhos de queijos ali. Que bom. Sensacional. Que bom, cara. Eu tenho que começar a perguntar pro pessoal o que eles comem e o que não comem, né? Porque... não, mas Ainda bem que você levantou essa bola. Já não como carne faz uns 8 anos já. Parabéns, cara. Aqui, nós dois aqui, a gente come um churrasquinho gostoso. Mas já gostei muito de carne. Hoje em dia, pra mim, já não... Que bom. Que bom que você conseguiu desvincular desse vício gostoso. Mas a gente não conseguiu, não. A gente tem dificuldade. Mas é que você falou. Isso. O preconceito de que isso aqui é bom. Mas eu só vou saber se é bom se eu experimentar. Exato. Igual qualquer tipo de coisa que a gente faça. Outro exemplo que eu acho bem interessante. Às vezes, você já viu muito as pessoas falam, nossa, você conhece uma pessoa nova. Você fala, não me dei bem com essa pessoa. O santo não bateu. Isso, o santo não bateu. A energia dela é meio assim. Mas o que acontece às vezes com o nosso cérebro? A gente olha a pessoa pela primeira vez. Seu cérebro vai pegar a imagem dela, alguns elementos, talvez alguma microexpressão, pega isso em milissegundos, vai fazer alguma associação com uma imagem talvez de que o seu pai ou sua mãe brigou com você, fez a mesma cara do que essa pessoa. Questão de milissegundos. Putz, não gostei, não bateu energia. Mas ela não vai entender que é uma associação que o cérebro dela fez com uma representação. Dentro desse mesmo exemplo, tipo, eu conheci uma pessoa que é metida e tem traços parecidos com o seu. Então a pessoa é metida, então é metida. Esse aqui também é metido. Né? Acontece. Acontece muito. Muito. Mas aí, naquele que a gente tá falando da galera que não se atualiza, né? Cara, hoje em dia o conhecimento tá para todo mundo. Se você entra lá no site PubMed, que é um site de publicação de artigos científicos, né, da biblioteca lá dos Estados Unidos, cara, você joga hipnosis, em inglês, e anxiety, né, que é ansiedade, enfim. Você coloca qualquer coisa, você vai ver, cara, muitos artigos científicos mostrando eficácia. Então, por que será que alguns psicólogos também são contra, né? Porque não se atualizaram, né? Porque não estão apenas fadados àquele conhecimento que eles aprenderam, igual você falou, e se manteram lá, né? Não se atualizaram. Sim. Isso é um grande problema, na verdade. Fora que outros hipnoterapeutas, né? Acabam queimando o filme. Porque hoje em dia, cara, você vê cursos vendendo online aí por R$100, 200. Acontece na psicologia também, tá?
Acontece? Acontece, opa! Imagina. Opa! Cara, Os coaches da vida. como que você vai... Com todo respeito ao coach. Os coaches da vida. Acontece muito. Com todo respeito, mano. Respeito não respeitando? Mas, cara, como que você vai tratar uma pessoa que sofre de depressão há 20, 30 anos com um curso de hipnose clínica, sei lá, que você aprende com PNL terapêutica? Sim. Cara, não. Embora o mundo da hipnoterapia não tenha um órgão regulamentador, eu acho que é imprescindível você sempre estudar, fazer o que você ama e fazer por onde, cara. Entendeu? Sim, sim. É isso. E, enfim, você precisa ter uma qualidade de conhecimento e deslanchar aí, e fazer o certo. Sim, É isso. É sobre isso. É sobre isso. sobre E isso. tá tudo bem. E tá tudo bem. Cara, boa. Que bom que você trouxe a questão do estudo lá, de procurar lá no qual é o nome do MED? PubMed. PubMed. Boa. Bom pro pessoal também pesquisar. E aí você falou que tem tratamento de hipnose com ansiedade, e aí já vai engatilhar na pergunta que eu quero te fazer. Como a hipnoterapia funciona tratando psicossomatizações e até doenças como ansiedade e depressão? Como é que funciona a hipnoterapia para esse tipo de caso? Na prática, né? Na prática. Cara, para entender, a abordagem que eu utilizo é via somática. Então, pelas questões ligadas ao corpo da pessoa, a gente potencializa aquele sofrimento, aquela tristeza, aquela angústia, aquela agonia, para que o subconsciente revele o que está por trás do conflito. Mas tudo inicia com um relaxamento físico e mental, a pessoa vai seguindo as minhas instruções, para que ela consiga atingir um estado de menos senso de julgamento, talvez. E com isso, a gente consegue revelar o que está por trás daquilo, né? Antigamente, bem no começo lá, eu utilizava bastante aquelas regressões terapêuticas também, né? Mas na realidade hoje, para você resolver um conflito, você não precisa regredir a pessoa. É apenas você compreender o que está acontecendo, ver o sistema representacional que está ligado àquele problema, fazer uma compreensão, ter um diálogo, alívio das emoções, para que reintegre essas partes aí que estavam antes associadas ao problema. Mas, cara, é complicado falar na prática como que funciona. Porque a prática é subjetiva. Eu vou agir de uma forma, eu de outra. Mas, basicamente, eu vou pegar essas respostas fisiológicas, que são as emoções, algo visceral, e potencializo e vejo o que está por trás desse conflito. E aí sim que o subconsciente da pessoa vai jogar. Porque, como você falou, é subjetivo. A minha ansiedade, por exemplo, não é uma ansiedade sua que você tem. Eu não trabalho com diagnóstico. Porque, assim, o problema em si... Nós também não. Não? Nós também não. Assim, não é para ser assim, né? A gente pode sim usar o diagnóstico como um norte, né? Um norte. Ótimo. Exato. Muitas pessoas utilizam o diagnóstico como tipo taxativo. E eu assim, a minha forma de atuar, o meu modo de trabalhar não é esse. Perfeito. Obviamente, às vezes o convênio vai pedir um CID para protocolar. E aí eu vou, obviamente, dentro do que a pessoa está trazendo, o CID. Mas eu não posso simplesmente taxar o paciente daquele CID, porque ele é muito mais que um CID, muito mais que um número. Então, ajuda, mas não é só aquilo. Exato. Porque é um ser humano que teve um aprendizado ao longo da vida. Porque assim, o problema nunca é um problema em si. É apenas um veículo que traz toda uma demanda emocional. Então a depressão, a ansiedade não é o problema da pessoa. Tem que investigar o que está por trás daquilo. Daquele sintoma, no caso. Investigar mesmo a causa. O que está gerando isso. É como se a mente da pessoa, o cérebro, montasse uma estratégia de sobrevivência, que ela adaptou essas respostas ruins de sofrimento, só que ela levou até hoje em dia. Só que a pessoa olha e fala, putz, cara, eu não consigo, eu preciso fazer uma outra coisa, mas não consigo, eu tô travado a uma automação padronizada do meu cérebro. E quando ela tenta fazer algo que foge dessa automação, se rasga, gera um conflito. E aí que eu entendo quais estratégias o subconsciente dela criou para que ela sentisse esse conflito emocional. Uma vez que a gente entende que a pessoa olha para aquilo e alivia aquele peso emocional, ela cria novas estratégias de sobrevivência. Então a pessoa passa a ver a vida com uma nova percepção. Não mais com peso emocional, uma dor e sofrimento, que travava o sucesso pessoal, profissional, financeiro, mas com alívio e bem-estar. Então a pessoa olha a vida com outros olhos, com muito mais leveza, equilíbrio emocional, liberdade emocional. Insights? Insights, isso. Também, sim. Cara, tudo melhora. Tudo melhora. As nossas emoções estão totalmente ligadas com tudo que a gente faz na nossa vida, porque somos seres emocionais. Sim, total. Muito bom. Agora uma dúvida minha, curiosidade minha sobre a hipnoterapia. A pessoa quando está em estado de hipnose lá, está passando por todo o processo, ela costuma falar durante a terapia? Sim, total. Tenho total diálogo com a pessoa. Não tem como eu fazer um processo terapêutico sem ela falar.
Porque tem essa conversa. Ela precisa, além de seguir as minhas instruções, ela precisa contar o que está acontecendo. Todo esse processo de compreensão no processo terapêutico em si, a pessoa precisa falar. Senão não tem como. Porque, assim, toda hipnose é uma auto-hipnose. Eu não controlo a mente das pessoas. Ela que se permite aí. É isso. Você é o condutor. Perfeito. É essa palavra. Pode ser. É assim, Eu direciono, não existe um termo em si, mas eu conduzo a pessoa. como se fosse. É como se fosse. Eu uso até brinco, né? Quando eu faço a hipnose de entretenimento. Imagina que eu sou o GPS, o Waze, e eu falo assim, ó, vira pra esquerda, vira pra direita. Se você não seguir as minhas instruções, você vai pegar a rota errada e não vai chegar onde você quer. É a mesma coisa com a hipnoterapia. Se você não segue as minhas instruções, não se permite, não se entrega, não tem atitude mental, você não vai conseguir resolver o seu problema de fato, porque eu não controlo a sua mente. Sim, então, você respondeu isso lá atrás, mas você está respondendo aqui também. A pessoa tem total controle do que está acontecendo. Total. Ela não vai Não tem viajar como na apagar. maionese. É bom, eu estou enfatizando isso porque deve ser entendido. A pessoa não vai, de novo, igual o pica-pau lá, não tem como. sono profundo, e ela vai dar o dinheiro dela, dar conta, transferir um pix pra você de 10 mil reais. Isso não vai tem nem acontecer. como. Tanto porque a pessoa, ela tá em estado de, putz, eu tô aqui pra resolver um problema meu, um problema emocional, né? Não vou, sei lá, fazer outra coisa. Ela vai seguir as minhas instruções pra que dê certo, né? E é isso. Ela se lembra, a pessoa, do que aconteceu? Se lembra. Mas teve algum caso que não se lembrou? Cara, quando a pessoa não lembra, onde mais acontece é na hipnose de entretenimento. Que a gente pode até, como a pessoa tá entregue, ela tá se permitindo, ela tá na atitude mental de entrega, de intenção de hipnose, algumas pessoas já chegaram em estado de, putz, eu não lembro o que aconteceu. Aí eu falo, toca a sua testa, você vai lembrar de tudo. E a pessoa lembra de tudo. É mesmo? Cara, acontece muito. Vou na Paulista. Vou na Paulista pra ver como é que esse negócio aí. Rola mesmo. Rola. O que acontece na hipnoterapia, as pessoas lembram de tudo. Talvez algum lapso, que pode ser que ela não lembre de algum momentinho ou coisa assim, mas, cara, é bem sutil. Alguma coisinha ali ou outra, mas então. é muito raro isso, cara. Então dá pra se lembrar de tudo. A pessoa não vai sair de lá achando que nada aconteceu, então que tudo aconteceu. Ela vai sair de lá sabendo. Vai sair lá sabendo, muito mais aliviada. Porque imagina, como eu falei, a emoção é uma resposta fisiológica visceral. Se ela tem uma emoção de sofrimento, a gente pega aquela emoção, eu trabalho com essa emoção e extingo a resposta fisiológica daquele conflito, tipo, ela sente um alívio, ela sente um bem-estar, ela fica muito mais tranquila, né? Então, é como se ela pensasse naquele problema, porque a gente nunca vai apagar uma cena da mente, isso daí não acontece, a gente apenas extingue aquela resposta emocional. É como se o cérebro dela pensasse naquilo, mas, putz, eu não tô sentindo mais aquela angústia, aquela agonia, aquela sensação de tristeza, insegurança. Tipo, extinguiu. É isso que a gente trabalha. Eu acho que isso é importante, a gente trabalhar via emocional. Eu acho que tem excelentes resultados, cara. Boa. Cara, é uma pergunta que você estava falando disso, mas aí você não chegou a entrar no que eu queria saber. Existem número máximo ou mínimo de sessões para hipnoterapia ou não? Olha, não existe número mínimo e máximo. O quanto aquela pessoa já resolveu o problema. Geralmente, uma sessão, 2 sessões é o tempo que as pessoas utilizam para tratar um conflito emocional. Geralmente. Tem algumas pessoas que precisam de mais? Pode ser que sim. Algumas pessoas que uma sessão resolve depressão profunda, acontece muito. Depende muito de como o corpo da pessoa responde e como o sistema nervoso dela vai consolidar e automatizar esse novo aprendizado na mente dela. Caramba, então, dependendo do caso, uma sessão já resolve? Sim, já tive então seria para diversos situações pontuais, talvez, por exemplo, não estou conseguindo passar na prova não estou conseguindo passar na baliza do Detran. Porque ela tá ansiosa pra caramba. Aí o cara vai lá. Se tiver um fundo emocional, a gente consegue geralmente tem, porque a pessoa tá ansiosa. Perfeito. Ansiedade é emoção. E ela precisa praticar também, né? Tipo, você fala a prática do carro? Tipo assim. Eu digo assim, a gente vai resolver aquele peso emocional que tava travando ela. Tá. A mas se a pessoa for meio prego, né? Assim, tipo, e não souber dirigir também, né? Não, geralmente a pessoa sabe. Se ela sabe e só reprova por conta do emocional, da insegurança, da ansiedade, aí sim. Eu tenho um amigo que a perna dele pulava de nervoso. Caraca. A perna dele pulava e, tipo, o carro ia morrer, óbvio que a perna pulava. Se o carro não é automático. Tira o pé da embreagem. Ou prende o pé lá e vai embora. Exato. Cara, as emoções influenciam em tudo. Não tem como. A gente precisa resolver isso. Sim, mas dependendo da situação, a pessoa, uma sessão consegue, ela tem que colocar em prática aquilo que foi trabalhado dentro da sessão.
Eu passo alguns exercícios pós-sessão pra pessoa. Certo. Mas, geralmente, só como a gente tirou aquela resposta amidalar daquele conflito, a pessoa segue uma vida mais tranquila, mais leve. Tá. É o que eu falo para meus clientes, quanto mais você se entregar, mais você entrar no seu papel de atitude mental, de permissão e ter a intenção de resolver o seu conflito e querer 100% resolver esse problema, você vai ter uma rápida assertividade e eficácia nos resultados. Certo. Mas, por exemplo, no caso da psicoterapia, a gente entende que não vai ser numa sessão que a gente vai trabalhar tudo. Uhum. A que você adere isso? O fato de, por exemplo, nós psicólogos temos um trabalho longo e aí a hipnoterapia em uma sessão ou outra consegue ser mais breve. O que você entende? Porque nós entendemos que é um processo não necessariamente longo, mas geralmente é. O que você adere a isso? Assim, de certa maneira, num processo de psicologia, a pessoa tá lá, racionalmente olhando para você, tá conversando, você tenta mudar algumas estratégias de comportamento da pessoa, talvez tal. Só que com a utilização da hipnose, de trazer a percepção da pessoa para dentro dela mesma, para que ela consiga olhar de fato, de uma forma mais concreta o que está acontecendo, explodir aquela emoção, resolver aquela emoção em si, é o que a hipnose faz e eu acho que é isso que tem a assertividade rápida. Uhum. Entendeu? Entendi. Porque a gente tem essa comunicação com o subconsciente mais dela. Então a gente tem esse acesso, mas essa automação das memórias implícitas, a gente tem todo um processo de reeducação. Porque como eu falei, assim, eu utilizo comumente, popularmente, o termo hipnoterapia. A terapia que eu faço chama terapia de reintegração implícita, uma terapia breve que utiliza a hipnose como meio para facilitar o acesso subconsciente. E dentro dessa minha terapia, eu utilizo o processo psicoterapêutico, utilizo psicanálise freudiana, lacaniana, utilizo várias vertentes aí que vão de fato criar esse reaprendizado a nível neural. Entendeu? Ah, sim. Não, faz sentido. Mas a hipnose, cara, é o que facilita toda essa reeducação aí do sistema nervoso em si como um todo. Sim, é preciso. É preciso. Pô, faz sentido. Uhum. Hipnose, trabalha com regressão ou não? Cara, eu digo que assim, a regressão, tanto de vida atual, tem algumas pessoas que falam de vidas passadas, é apenas uma ferramenta para descobrir um mecanismo de defesa daquela pessoa. Às vezes, nos meus processos, as pessoas entram em regressão espontânea. Né? Tipo, o que tá por trás disso? Do nada, pessoa. Do nada, acontece. Você nem guiou ela para aquilo. Eu tô guiando pra eliciar aquela emoção de sofrimento dela. Então a pessoa já dá um start na emoção que ela tá sentindo. É assim que eu começo a minha terapia. Pega toda essa emoção que você sente, como que é pra você sentir o fracassado, sentir esse medo, sentir essa insegurança, tal. Puf. E a pessoa fica tal. E quanto mais a pessoa tá entregue, suscetível, a sensibilidade emocional dela tá tão grande, que às vezes do nada ela, tá acontecendo alguma coisa aqui, não sei o que lá. Aí ela entrou em regressão espontânea. Mas eu não preciso da regressão para resolver um conflito, porque como eu falei, não existe um evento causador inicial, subsequente, que te faz com que você tenha um problema emocional. É tudo simultâneo no seu cérebro. Uhum. Entende? O que você enxerga de realidade hoje é uma sucessão de memórias implícitas que você foi desenvolvendo ao longo da sua vida. Sim, que às vezes estão inativas, né? Exato. E o grande problema, Davi, nem é nem o impacto emocional em si. É como a pessoa aprende a lidar com aquele impacto, é como ela interpreta com base nos aprendizados que ela teve da vida dela. Seja com os pais, seja com a sociedade, culturalmente. Então no cérebro tá tudo simultâneo, cara. Sim. A gente precisa compreender o que tá por trás daquilo. O cérebro daquilo. não é uma caixinha, né? Tipo, isso aqui tá aqui, isso aqui tá ali. Exato, vem tudo junto. Exato. Então, assim, eu posso utilizar uma regressão com a pessoa, mas eu acho, na minha opinião, eu já usei muito antigamente, quando eu não fazia essa abordagem hoje que eu utilizo. Uhum. Já tive excelentes resultados também, tá? Mas eu acho que hoje não é preciso disso. Sim. Deixar claro a sua abordagem, porque como você falou, é igual a psicologia. Uhum. Tem várias áreas, abordagens e ordens e tal. Explica a sua abordagem dentro da hipnose. Tá. Chama terapia de reintegração implícita. Tá? Você falou, mas pra frisar mesmo. Sim. Vou repetir, não sei. Tem embasamento neurocientífico e eu viso justamente a compreensão dos afetos conflitantes da pessoa. Entende? Sim. É como se... Fica um pouco meio complexo falar. Mas é como se, por exemplo, o que você enxerga de problema hoje fosse um sistema representacional dentro do seu cérebro. É como se as partes da sua personalidade em si gerassem um conflito diante ao que você enxerga hoje. Então, sei lá, a pessoa veio tratar uma depressão, por exemplo. Aí, o que está associado àquela emoção de tristeza, de insegurança? Aparece, sei lá, o pai, por exemplo. Então, é como se a criança, ao longo da vida, né, pode ser a criança ou não, um jovem em si, começasse, tivesse um problema que estivesse associado em si a esse pai.
tá? Sim. Então, o que acontece? Por uma associação. Por uma questão de associação. Então, sei lá, a criança sente fracasso, a pessoa, no caso, sente um fracasso constante, ela não consegue se manter num relacionamento, por exemplo. Aí aparece o pai. O que acontece? Sei lá, o pai é como se ele começasse a colocar aprendizados dentro do cérebro dessa pessoa de que ela não é bom o bastante, ou de que nada que ela faz é certo, que ela não consegue se manter em alguma coisa durante muito tempo. E aí a associação do cérebro da pessoa fala, putz, já que por amor ao meu pai ele falou isso, né? E como, né, pertencimento ao grupo, na época que a gente é criança, muitas vezes, a gente só quer pertencer ao grupo, que no caso são os pais. Por meu pai ter falado isso, o que eu vou fazer? Eu vou representar igual ele falou. Eu vou achar experiências para me sentir um fracassado, para me sentir inseguro, para travar minha vida. E no momento que a gente enxerga isso, a pessoa coloca para fora, ela é honesta com as emoções instintivas que ela tem dentro, falando com o pai, com a parte do pai, há um entendimento aquilo de ambas as partes, e quando há esse entendimento, há essa catarse, esse processo catártico, essa colocar para fora, aliviar as emoções, é aí que de fato tem essa compreensão e a gente reintegra essas partes associadas ao conflito. Entendi. Ficou meio complexozinho, mas deu pra entender? Deu pra entender. Deu pra entender? Deu pra entender. Se não entendeu, manda sua pergunta nos comentários aqui e ele responde pra você depois. Dentro da terapia, dentro do mundo da psicologia, às vezes, por exemplo, eu estou atendendo um paciente e eu percebo que aquele paciente ele não é aderente à minha abordagem, por exemplo. A pessoa ela não conseguiu, o tipo de problema dela, então a personalidade dela não permitiu, como você falou, se entregar às vezes para aquele tipo de terapia ou então para aquele tipo de abordagem. E aí já acaba indicando para um, para outro, né? Então, ó, eu percebo que você funcionaria mais com a psicanálise, eu percebo que você funcionaria mais com o fulano, com o Beltrano e tudo mais. Existe algum momento que, por exemplo, você percebeu que não funcionou tão bom, então a pessoa não foi aderente ao processo de hipnose e você indicou para um psicólogo, por exemplo? É o que eu sempre falo para os clientes, cara, busca a hipnoterapia quando você já quer de fato resolver o problema, quando você identificou algo. Eu acho que assim, se você está no processo de autoconhecimento, aos poucos, entendendo, aí você, né, indica a psicoterapia, a psicologia em si. Mas a hipnoterapia em si que eu faço é quando a pessoa já tem uma emoção aflorada, quando ela tá travada a vida dela, quando ela já não vê mais saída, e aí sim, vem fazer o processo. E com certeza esse processo de hipnoterapia, combinado com o processo de psicologia, psicoterapia, cara, vai evoluir muito o quadro da pessoa. Né? Tem que evoluir, né? Exato. É tipo, alavanca, potencializa, né? Sim. E é isso. Tipo, basicamente é isso. Quando a pessoa quer realmente resolver o problema, busca hipnoterapia. Certo. Bacana. Acho que esse podcast veio para elucidar muito, veio para clarear muito. Ótimo. Muita coisa que eu tinha dúvida, igual eu falei, eu tinha dúvida de algumas coisas e você foi clareando para mim. Então, para mim tá claro, eu espero que pro pessoal que tá assistindo a gente também esteja claro, que vocês possam ter entendido aquilo que o Danilo quis trazer aqui. Um pouco da hipnose, da hipnoterapia, do hipnólogo, do hipnoterapeuta, de tudo isso, né? Todas essas questões que ele trouxe pra gente. E eu já quero te agradecer, né? A gente tá chegando no fim do episódio, mas eu quero te agradecer pela sua presença, pela sua disponibilidade. Assim que eu te contatei, você já foi de primeiro, pô, Davi, quero sim, vamos lá, quero explicar, quero falar, porque é muito o que você diz, é muito mistificado, muita coisa por trás, é muito nebuloso esse negócio. Nebuloso ainda. E aí você vai lá e, pô, quero sim, quero mostrar, quero falar. Ótimo, obrigado. Eu que agradeço. Pela sua atenção, pelo seu tempo aqui. Hoje o tempo é precioso para todo mundo, então você teve seu tempo aqui, obrigado por isso. Obrigado por você se dispor e trazer aqui conteúdo pro pessoal. Eu que agradeço aí o convite, a você, a produção aí também por ter dado esse respaldo aí, essa assistência. E é isso, qualquer dúvida pode me contatar à vontade, eu acho que Deixa o seu Instagram, fala aí, claro, aí pessoal. Bom, Instagram, daniloverzini.terapias, tá? Tenho no Facebook, caso queira me procurar no Google também, é só colocar Danilo Verzini Terapias. TikTok também, eu tô aí nesse mundo. No TikTok? Vários vídeos, dancinha, tô brincando. Mas é um TikTok com vídeos com conhecimento, então falo vídeos bastante... com conteúdo, né? Não só vídeos exato. Com música... Com musiquinha e dancinha. Mas são vídeos com conteúdo, falo sobre ansiedade, falo sobre sintomas de ansiedade, falo sobre diversas coisas sobre a mente, sobre o cérebro, enfim. Então é Danilo Verzini lá no TikTok. Não sei qual câmera eu olho, mas qualquer uma. Mas é isso. Bom, pode contar comigo qualquer coisa. Meu consultório fica em São Bernardo do Campo. Pode falar tudo.
E é isso, caso precisem de ajuda. A hipnoterapia está sendo, acho que hoje em dia está sendo cada vez mais conhecida, eu acho que é bem importante, mais aceita também. Então é importantíssimo, se você tem curiosidade, busca terapeutas que você tem uma qualidade, que você tem, né, uma prova em si social de que realmente tem efeito, né? Enfim. É importante, porque importante. Assim como na psicologia, tipo, você vai buscar, eu quero fazer terapia porque eu tô com problema X. E aí você busca indicação, aí, se funcionou com você, funcionou, então... Exato, vai, né? Conheça o profissional. Isso. E é isso, a hipnoterapia tá aí para todos, e quem quer resolver um problema, e pode contar comigo, serei muito grato, muito prazer pelo convite. Obrigado mais uma vez. E é isso, pessoal, então... Agradecemos a sua audiência, a sua disponibilidade também de atenção e assistir esse podcast. E eu espero que você possa curtir, compartilhar, comentar. Se você tem alguma dúvida, alguma interação que você queira colocar aqui, fique à vontade para isso. E até mais, até o próximo episódio de Voz Terapia. Um abraço!